É isso, Flávio. Deixa eu começar, então, já te perguntando, já que você agora está no grau para isso, deixa eu começar te perguntando sobre essa onda aí de alta de commodities, bem desse começo do ano, né? Qual que é o limite dessas fortes altas, na tua opinião? Assim, existe um patamar a ser atingido e quais os riscos atrelados a esse movimento? A gente está vendo agora, por exemplo, em relação ao petróleo, a gente tem aí o petróleo chegando na casa dos US$ 92 o barril e tem muita gente já falando em chegar a US$ 100, está bem mais perto do que isso do que nunca, né? O minério de ferro, claro, tem aí esse feriado todo lá na Ásia, mas o minério de ferro também já está ali na casa dos US$ 140. Como é que está a tua visão em relação a isso? Bom, de forma geral, é impossível a gente saber até onde as commodities podem ir, mas levando em conta questões como crescimento econômico, capacidade de extração, eu diria que elas já estão bem precificadas. Pode andar mais? Sempre pode, ainda mais quando a gente fala de um conflito geopolítico. Mas a nossa expectativa não é que as commodities sigam numa alta muito forte, que elas andem da mesma forma que elas andaram. Porém, as empresas brasileiras, elas estão muito mal precificadas se a gente for comparar com seus pares internacionais. Então, acho que o principal ponto é que nós temos espaço para uma elevação dos preços das nossas empresas, mesmo que as commodities não tenham essas altas tão aceleradas. Na nossa visão, mesmo que a gente permaneça simplesmente nos patamares atuais, as nossas empresas, elas conseguiriam ter uma performance interessante com o fluxo gerado tanto do câmbio atual ou até um pouco mais baixo quanto nos preços atuais. Essa decisão, né, do Copom aí, né, a gente viu essa também, né, esse movimento no varejo. Você acredita que essa movimentação do Banco Central, principalmente para esse ano, pode ser um gatilho, um indicativo de gatilho positivo até o fim do ano? Né, porque isso é a questão principal, inclusive, do varejo. Né? Ano passado a gente começou o ano falando que o fim do ano iria ter o rally de fim de ano, Black Friday, vacinação disparando, não sei das quantas. Não rolou. Né? E aí esse ano agora a gente está tentando se agarrar em alguma coisa para o setor de varejo conseguir disparar. Você acha que essas decisões do Copom, elas dão uma certa base aí para o investidor conseguir pensar no médio prazo, pelo menos? Tu fez uma pergunta bem interessante. Daqui até o final do ano é bem complicado dizer, principalmente pelo fator eleitoral, né? Que a gente pode ter aí muitas surpresas, até principalmente a partir, né, do nosso segundo trimestre. Agora, no ano passado, a gente fez uma precificação de terra arrasada aqui no Brasil, de que o juro ia subir em linha reta sem parar, a atividade econômica ia cair, a inflação ia ser persistente. E hoje a gente já vê um comunicado do Banco Central após essa última elevação de que ele poderia ser um pouco mais dovish, um pouco mais suave, se a inflação realmente começar a responder positivamente, né? Realmente começar a convergir. E isso pode sim ser um alento para o setor de varejo, porque apesar de ser um setor que tem muita concorrência, todos os desafios que a gente já sabe, ele sofreu demais. Então, não consigo dizer se vai ser uma coisa para esse ano, mas se o investidor está olhando por um prazo médio, essas decisões do Banco Central de talvez não subir tanto os juros nas próximas reuniões, ou até dependendo de como a inflação for, cessar os aumentos, o que é altamente improvável, mas pode acontecer, a gente pode ter sim uma resposta bem positiva do varejo. Porque é aquilo, né? Ano passado, o segundo semestre pesou demais e o setor de varejo foi um dos que mais sofreu. Perfeito. Isso é um fato. Olhando também para o setor de tecnologia, porque esse também foi outro setor que sofreu aí bastante, inclusive, daqui a pouco eu vou trazer aqui o setor de tecnologia para a gente dar uma olhada. Além, né, de ser impactado também pela política monetária, as ações são impactadas diretamente pelo cenário global, e isso a gente acabou de ver, inclusive, né, com esses maus resultados aí do Facebook, que acionaram aí um alerta nos investidores de todo mundo. Na sua visão, existe algum outro fator, algum outro gatilho para essa situação do setor de tecnologia? Porque, assim, esse tem sido, como aparentemente já nesse primeiro mês do ano, como varejo, o setor que mais tem apanhado realmente aí, né, nesse início de 2022. Eu realmente gosto do setor de tecnologia, super acho ele interessante, apesar de achar hoje, né, que a gente tem muitas oportunidades aí nas ações de valor. Agora,
são dois desafios. O primeiro deles é a elevação de juro norte-americano, elevação de juro aqui. Isso naturalmente faz essas empresas que têm esses múltiplos mais altos cederem com muito mais intensidade. Agora, o que eu acho que deve estar assustando o mercado é aquela questão do choque de realidade, né? Tu acredita que um determinado nicho de mercado ele tem um potencial de crescimento muito grande, todo mundo compra a tese e, eventualmente, algumas empresas grandes do setor começam a apresentar resultados não tão bons. E isso pode gerar um efeito de contaminação. A gente pode ter muitas pessoas revisando as suas teses de crescimento para a parte de tecnologia. Ou seja, a gente não está só falando de reduzir o múltiplo porque o juro caiu. Aliás, porque o juro subiu, desculpa. A gente está falando de realmente questionar a viabilidade de certos projetos e o crescimento de certas empresas que hoje negociam a múltiplos muito altos. Então, acho que essa é uma questão super importante. É o fator, é o quanto essa questão do Facebook vai contaminar outras empresas e o quanto as pessoas podem questionar setores, inclusive aqui no Brasil, de tecnologia. Empresas hoje, por exemplo, que elas não dão lucro ou reinvestem todo o capital ou queimam caixa e as pessoas estão acreditando na tese do crescimento. Isso pode ser um choque de realidade. Então, eu acho que a gente acabou de colidir com algo que pode ser um risco adicional para o setor de tecnologia, que as pessoas talvez não tivessem tão preparadas, né, para bater de frente. Mas isso, infelizmente, só o tempo vai dizer. Acredita que o dólar também é um fator que pesa nessa conta aí do setor de tecnologia? Olha, o dólar, ele aqui no Brasil é um problema pela questão inflacionária, né? Porque a gente, infelizmente, não ganhamos em dólar, pelo menos eu não sei vocês aí, então vai saber, né? Eu ganho Bitcoin. Nossa, tristeza. Acho que Mas o ponto principal aqui no Brasil é que se a gente continuar tendo um dólar se fortalecendo com relação à nossa moeda, isso é um fator inflacionário, eleva o juro aqui, aumenta o custo de capital, aumenta, né, as taxas livres de risco, e isso gera um problema para essas empresas de múltiplos elevados. Perfeito. Agora, Flávio, eu queria discutir um pouco com você sobre esses dados do payroll, né? Como é que você acha que esses dados fortes podem afetar a retirada de estímulos, né? Principalmente numa certa postura do Federal Reserve de tentar evitar o superaquecimento do mercado de trabalho, que hoje, né, mostrou para a gente que veio ainda acima do esperado, com 467 mil vagas aí geradas, né? Pois então, isso daí é uma outra questão que é super importante. Acho que é muito mais um sinal de alerta para a gente seguir acompanhando, mas o grande ponto é, nos Estados Unidos, o problema inflacionário é muito diferente do nosso. A gente aqui não tem pressão de salários, nós temos outros tipos de pressão. Agora, lá, a questão da mão de obra, ela é muito complicada e acaba sendo mais um gatilho de inflação para eles. Então, se a economia está pujante, o banco, o Federal pode, eventualmente, elevar as taxas de juro mais rápido, retirar estímulos ainda mais rápido do que o esperado, e talvez num cenário extremo, o nosso querido Powell pode virar o Roberto Campos Neto, né, e tocar o pé na taxa de juros e o negócio ir para a lua. E isso eu acho que não está no cenário de ninguém, uma elevação muito mais intensa dos juros americanos, e acabaria penalizando a todos nós. Então, acho que isso é uma coisa até engraçada. É difícil eu pensar com a minha cabeça de 10 anos atrás, pensar, nossa, saíram dados bons da economia e a Bolsa reagiu muito mal. E esse é o ponto que nós estamos hoje. O mercado está muito viciado em estímulos, e essas retiradas muito abruptas ou muito intensas poderiam gerar problemas, sim. Se o mercado americano continuar forte, continuar gerando inflação, a gente pode ter um revés maior no mercado americano e, de uma forma ou de outra, pode acabar respingando no mercado brasileiro. Mas, para mim, é muito mais um sinal de alerta. Eu estou muito mais acompanhando. Não é o nosso cenário base. Flávio, mandaram aqui para a gente pergunta, que o Rafael Maurício mandou aqui para a gente. Boa tarde a todos. Sei que o Flávio gosta muito da empresa Camil. Por favor, pergunte a ele se o preço das commodities pode impactar a expansão da empresa. Muito obrigado. Você gosta de Camil, então, Flávio? Não é o ativo que eu mais acompanho, mas coincidentemente estava conversando com o pessoal de uma área de análise sobre esse ativo.
O problema ali que eu acho da Camil é o mercado interno, né? Se o preço das commodities segue em alta, porque uma coisa é a gente repassar preço para o investidor estrangeiro, outra coisa é a gente repassar preço no mercado local, que a gente já está com um problema ali das pessoas estar com a renda muito apertada, principalmente depois da pandemia. Então, essa que seria a minha preocupação com relação a Camil. Não é a gente chegar naquele ponto que o custo, né, o custo de aquisição, né, o custo da commodity ele aumenta de alguma forma, teus custos para manter a tua operação e tu não consegue repassar preço com a mesma intensidade. Eu gosto do case, acho uma empresa excelente, muito bem gerida, mas eu tenho essa questão comigo. Putz, será que, num caso de ciclos de elevação das commodities alimentares, esses caras eles vão conseguir manter as margens, por exemplo? É uma dúvida. Perfeito, perfeito. Então, a resposta é Rafael, que atirou no escuro, mas conseguiu acertar, hein? Ele não falou, eu sei que o Flávio gosta muito de Camil. E eu falei, pô, deve ser fãzaço do Flávio, ele deve conhecer o Flávio há 1000 anos, né? Enfim. Flávio, Deb, você vai daí? Vamos lá, eu vou daqui, Rafa. Olha só, a gente tem visto, né, Flávio, essa corrida eleitoral mais intensa ultimamente, até com entrevistas, debates, propagandas, projetos de governo, enfim, já sendo muito falado. Aliás, desde o ano passado a sensação é que a gente está vivendo uma eterna campanha eleitoral, né? Como que isso pode acabar afetando o mercado, na sua opinião? Assim, a gente sabe que isso também já pesa muita coisa lá em Brasília, porque ano eleitoral muita coisa já deixa de andar, né, em Brasília. Mas, na sua opinião, no geral, além disso, além dessas questões, né, de pautas no Congresso e tudo mais, como mais isso pode acabar afetando o mercado? Esse clima eleitoral antecipado que a gente tem vivido? Olha, na minha visão, já vem afetando, né? Eu acho que o fato de a gente ter ido para perto dos 100 mil pontos já é o reflexo de uma antecipação de risco eleitoral. O que eu acho que poderia gerar mais questões, mais problemas, seria se a gente... São 2 pontos. Primeiro, a gente começar a ter sucessivas tentativas por parte do governo de fazer mais fiscal, de fazer mais benesses e aumentar a expansão de gastos através de qualquer tipo de artifício. E o segundo ponto que eu acho que é complicado é com relação às falas dos presidenciáveis, né, que vão estar encabeçando as pesquisas. Então, cada vez que a gente vê, por exemplo, o Lula indo para uma rede social e falando da questão da Petrobras, a gente não tem como quantificar o preço que isso pode fazer no papel, porque à medida que ele vai ganhando espaço, se ele vai se manifestando dessa forma, isso pode gerar volatilidade, mesmo que ali na frente a gente venha ter uma eleição dele e ele não faça nada, enquanto ele está falando, isso vai gerar volatilidade no papel. Então, acho que esses aí são os 2 pontos de atenção. Mas, por outro lado, a gente vê a Bolsa já com múltiplos bastante apertados e, na minha visão, pelo menos, eu acho que a Bolsa aguenta desaforo. Agora é aquilo, né? Se for muito fiscal ou muitas promessas, ou o mercado sentir que essas promessas pré-eleitorais podem se tornar realidade após uma eleição, a gente pode ter um cenário mais negativo. Mas eu realmente acho, do ângulo que eu estou vendo e com o preço que a gente está hoje, que essas questões seriam muito mais geradores de volatilidade do que determinantes de preço de médio prazo, por exemplo. Perfeito, perfeito. Então, Flávio, tem gente aqui no nosso chat aqui. Gente, só para avisar, viu? Antes o pessoal vai começar a brigar de novo de política. Gente, ontem aqui no Top News, recebeu o Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master. Um papo sensacional, entendeu? Toda vez a gente traz aqui convidados bons aqui no Top News, sempre bate-papo. Só que o pessoal tá chegando em época de eleição, já como a gente tá falando, e aí o pessoal fica brigando no chat, sem mandar pergunta. Porque eles querem ficar brigando no chat de, odeio Lula, odeio Bolsonaro, odeio Dória, odeio Moro, odeio sei lá quem, enfim. E não manda pergunta. Então, gente, pelo amor de Deus, manda pergunta sobre coisas que importem mesmo para a economia, enfim, sobre, sabe, realmente, vamos andar, tá? Enfim, só deixando aí de novo. Porque aí ontem, sabe o que aconteceu, Flávio? Chegou no finalzinho, chegou faltando 1 minuto para acabar a entrevista, as pessoas mandaram 5 perguntas.
cada uma. Aí não tem como fazer, entendeu? Então, ó, aproveitem, são 4h45, vocês mandem suas perguntas aí pra gente poder bater um papo. Enquanto isso, eu vou aproveitar para bater um papo aqui com o Flávio, então. Flávio, vamos voltar um pouquinho sobre o cenário externo, né? A gente está vendo aí uma mudança de postura no holofote norte-americano, né? A questão principal para gatilho nos últimos 2 anos, não só no mercado norte-americano, como em qualquer bolsa no mundo, foi a Covid-19. Né? Sempre foi a Covid-19. Ó, pô, vai lançar uma vacina, o aumento de casos, não sei das quantas, isso sempre impactou. Agora, a gente está vendo uma mudança nisso, né? A gente está vendo as capas dos jornais do mundo inteiro, por exemplo, falando mais das tensões geopolíticas na Rússia, querendo invadir a Ucrânia ou não, do que a questão da Covid. Você acha que teve um ponto de virada, um turning point aí para as bolsas globais? E se sim, como é que o investidor aqui no Brasil mesmo consegue se posicionar para evitar sofrer com esse tipo de coisa, na sua opinião? Pois então, quando a gente fala de conflitos geopolíticos, a gente entra numa linha bem delicada, porque eles podem se ramificar e virar algo que ninguém espera, né? O que eu realmente acredito que é o efeito mais quantificável é que quando a gente tem conflitos dessas regiões, a gente tem uma expectativa da elevação do preço de commodity energética, como é o caso da questão do petróleo, gás. E quando a gente fala de inflação de petróleo, é um problema, porque tu gera uma cascata inflacionária em tudo, porque tudo precisa, de alguma forma, ser transportado. Então, para mim, o problema o problema quantificável que eu tenho na minha mão com essas questões geopolíticas é uma elevação de inflação global. Com uma inflação mais acelerada, a gente tem o mesmo problema, né, que é a questão do payroll, que é o Federal Reserve se sentir mais confortável para elevar os juros de uma forma mais rápida e talvez até mais intensa. Então, para mim, esse não foi necessariamente um turning point, mas é mais um vetor na direção inflacionária do mundo. A forma da gente se proteger é basicamente o investidor ele não estar com o ativo de risco. É muito difícil a gente prever para que lado os ativos vão quando a gente fala de uma elevação de juros na maior economia do mundo depois de toda essa expansão monetária que a gente teve. Então, a gente está nos ativos livres de risco, vamos dizer assim. Mas, para mim, pelo menos, eu não estou tentando me defender nesse momento, eu como investidor, inclusive. Eu, basicamente, estou aguardando as ramificações dessas questões, e se o mercado reage negativamente, ele chega num preço que eu julgo adequado, eu pego o percentual da minha carteira e vou às compras novamente. Esse é o posicionamento que eu estou tendo. Eu não estou tentando me defender de queda e nem prever como o mercado está. Eu estou basicamente aguardando momentos de realização que, se eles vierem, eu tenho aquele saldo que eu gostaria de aportar nos ativos de risco novamente. É isso que eu estou fazendo hoje. Perfeito, Flávio. Mandaram mais pergunta aqui pra gente. O Arley Pires perguntou justamente sobre essa questão da tensão geopolítica, né? Ele perguntou, se for ter guerra envolvendo os Estados Unidos, como é que o dólar pode se comportar? Excelente pergunta. Como o dólar pode se comportar? Cara, assim, de bate pronto, eu diria que nós ficaríamos fragilizados, a nossa moeda ficaria fragilizada com relação ao dólar. Agora, que nem a gente falou, são muitas ramificações, teria que olhar no detalhe. Intuitivamente, quando a gente tem um evento como uma guerra e envolvendo, né, por exemplo, potências, eu diria que a gente deveria ir para os lugares mais seguros, que são os países desenvolvidos. Talvez não necessariamente o dólar, talvez algum país diferente. Agora, eu vou ser bem honesto, eu não consigo responder. O que aconteceria, não conseguiria mesmo. Perfeito. A pergunta de R$1 milhão, né? Como vai ser o dólar até o fim do ano? Todo mundo tem seu chute, todo mundo erra, é impressionante. Bom, o William Ramos aqui mandou pra gente. Flávio, qual que é a sua posição mais convicta na Bolsa Brasileira hoje? Isso é uma pergunta muito interessante, Flávio, porque a gente aqui recebe vários analistas, né, especialistas de vários cases diferentes, cases que às vezes parecem que só tem a crescer.
né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, Pets, por exemplo. Pets, poxa, é um monopólio no setor dela dentro da bolsa, ela criou um ecossistema, ela está comprando agora uma lógica de luxo lá para conseguir ter um escape na sua receita, ter ali uma receita maior, o e-commerce está crescendo, enfim, né, ainda acabou de estrear na bolsa, faz pouquíssimo tempo a IPO, então parece que está todo mundo otimista com Pets, por exemplo, ou B3, ou enfim. Você tem alguma posição nesse sentido, algum case que você acha assim, poxa, só tem gatilho de alta aqui, não tem como dar errado. E aí é aquilo também, né? O too good to be true é complicado, né? O muito bom para ser verdade, sempre tem que ficar um pouco de olho, principalmente no mercado financeiro, né, Flávio? Pois então. Olha, eu vou te contar um segredo, tá? Sabe aquele negócio que o pessoal fala que para ganhar dinheiro tem que se concentrar? Eu sou o extremo oposto. Eu não pulverizo, mas eu diversifico bem. Então, hoje a minha carteira ela é comprada em vários fundos de ações diferentes e eu tenho as posições dos ativos que eu não tenho nenhuma concentração específica. Então, se eu falar de alguma posição que eu estou montado, se a gente for uma posição que eu estou montado, eu diria que eu estou extremamente posicionado em Bolsa Brasil. E quando eu falo Bolsa Brasil, eu diria porque eu tenho operações com derivativos de índice direcional para cima, e elas são bem significativas da minha posição. Então, eu de forma geral, estou olhando para a Bolsa como extremamente barata e estou posicionado, tenho operação com índice, trava de alta na BOVA, eu estou realmente bem direcional para cima com a Bolsa Brasil como um todo. Se eu fosse procurar as operações que eu acho que tem uma simetria muito favorável, eu já diria que, cara, as principais composições do índice, elas têm essa posição. Um case que eu canso de falar é Banco do Brasil. Não sei como vai ser o próximo mandatário, mas, cara, tá negociando a menos de 70% do patrimonial e é um gerador de caixa. A gente vai pegar as ações da Petro, que tem toda aquela sombra por cima dela. Cara, se não mexerem na política de preço, esse negócio vai pagar mais dividendo esse ano do que pagou no ano passado. Então, para mim, são dois casos de assimetria muito forte. Agora, tem chances significativas de darem errado por questões políticas, né? Agora, de resto, para mim, eu estou posicionado em Bolsa Brasil como um todo. BOVA, índice e fundos de ação com gestão ativa. Eu estou realmente bem... Não estou nem um pouco concentrado, mas estou com o meu orçamento de risco bem tomado direcionalmente para cima. Show de bola, Flávio. Show de bola. Começando a participar ativamente. Tem aqui uma pergunta do Fabrício. Ele fala assim, Débora, pergunta sobre a queda das ações do Facebook, se isso é um recado do mercado sobre as ações que não entregam as expectativas esperadas. Quais no Brasilzão aqui estão com grandes expectativas e podem não agradar? Pois então, eu acho que pegou muita gente de surpresa, principalmente porque antes do Facebook nós tivemos outras empresas que reportaram lucros muito grandes, né? E daí a gente podia ver talvez uma hype das pessoas querendo comprar, querendo surfar um eventual balanço estratosférico que não se concretizou, o que amplificou a queda. Mas sim, eu acho que essas empresas tech, elas podem ser colocadas à prova. Aqui no Brasil, a gente teve, por exemplo, uma onda de fintechs. Então, por exemplo, a gente tem o case do Nubank, que abriu capital recentemente, negociando a múltiplos muito, muito, muito altos, e a empresa teve uma queda muito acentuada. A gente tem ali o BID, eu gosto muito, acho interessantíssimo, mas o ativo negocia, negociou, né, principalmente no passado, a múltiplos muito elevados. Agora tem toda essa discussão se está barato ou caro. A gente tem ali empresas aí, como é o caso Localweb, que também são empresas aí de tecnologia que têm uma grande expectativa de crescimento. Então, acho que empresas dessa natureza podem ser impactadas negativamente. Agora, isso não, só para constar, tá, pessoal, isso não tem nada a ver com eu achar que são empresas ruins. Elas podem ser empresas ótimas, só que os múltiplos estarem um pouco desajustados. Elas podem ter que voltar para uma realidade antes de voltarem a subir.
Acho que empresas assim como essas, que tem essa veia tech e negociam a múltiplos muito elevados, elas podem sofrer nessa onda do Facebook, se essa desconfiança do mercado realmente pegar e se alastrar, esses caras podem sofrer, até porque, que nem a gente falou, as ações elas concorrem umas com as outras. Então, no ambiente que tu tem uma empresa de valor negociando muito barato, tu pode ter uma saída de capital das empresas mais caras, ir para esse setor de valor e depois elas voltarem para essas empresas aí que têm um viés mais de crescimento. Acho que essas. Eu citei 3 nomes, por exemplo, que eu acho que podem ser impactados, mas todas que têm essa lógica podem sofrer na esteira. Né? Pode estar no meio. Sim, com toda certeza. Debs, tem mais pergunta por aí? Tem mais perguntas, sim. A Roberta está dizendo assim, vocês acham que os Estados Unidos vai entrar em guerra com a Rússia pela Ucrânia depois da saída desastrosa do Afeganistão? Alô, Olha Joe Biden. Isso daí, a gente vai entrar num campo. É um grande mistério, né? Ela até comenta em seguida. É muito complicado. Né? Ela até comenta em seguida assim, ó, 3.000 soldados para os Estados Unidos é nada, só estão marcando presença. Mas como essa presença americana impacta na Europa? E se a China entrar apoiando a Rússia, impacta nas nossas exportações? Olha, volto a dizer, geopolítica, quando a gente fala de conflito, pode ramificar para qualquer lado. Mas eu diria que na situação que a gente está vivendo, de uma possível retirada de estímulos da economia americana, não me parece ser algo muito popular para o governo se envolver num conflito de grandes proporções. E a própria China também teve seus eventos de desaceleração, está preocupada lá com as taxas de natalidade, de organizar a economia para ter um crescimento pujante na próxima década. Então, eu não sei o que dizer, o que vai acontecer se eventualmente a gente chegar às vias de fato nessa questão. Agora, não me parece haver motivos suficientes para a gente criar um conflito de larga escala a partir da Ucrânia. Mas, como eu falei, geopolítica não é necessariamente a minha praia, né? Exatamente, exatamente. Bom, ó, tem mais gente aqui mandando aqui pra gente. Se eu não me engano, é o César Honorato a próxima, é isso, Débora? Isso. Exatamente. Sobre Banco do Brasil, se você percebeu a falta de procura deste ativo, já que o volume está muito baixo, faz muito tempo, o papel está meio largado, incrível, hoje o volume está em somente 100 milhões de reais até agora. E aí, essa é uma outra pergunta também, você acha que vai ter uma falta de procura aos ativos estatais em ano de eleição, Flávio? Olha, na verdade, não é o que a gente está vendo no setor de commodities. Eu acho que o dinheiro que está entrando em Brasil, ele vai buscar os ativos mais líquidos, né? E o Banco do Brasil está entre eles. Agora, realmente, o que a gente está vendo investidor estrangeiro comprar mais é o setor de commodities. Com relação ao desinteresse em Banco do Brasil, o nosso grande problema é que a gente tem a desconfiança, né, que a gente tem com relação à desaceleração da economia, que isso pode impactar balanço de banco. E eu gosto de Banco do Brasil porque ele tem uma carteira de crédito extremamente resiliente, tem uma parte significativa que é o consignado federal, aí tem o agrobusiness, que é uma outra parte da carteira, ou seja, eles são extremamente conservadores se a gente for pegar a carteira de crédito. E daí a gente tem o segundo ponto, que é o quê? Bancos hoje é um case que não envolve crescimento, né? A gente não imagina que os bancos vão ter o ROI que eles tinham no passado. A gente acha que antes, muito pelo contrário, eles estão sendo disruptados nas suas principais linhas de receita de serviços, por exemplo, que era o caso do Itaú. Então, eu não consigo falar com relação ao desinteresse, né, do mercado. Eu não acho que a gente vai ter necessariamente um desinteresse do dinheiro pelas ações estatais, voltando a dizer, em especial as ações de commodity. E eu gosto do Banco do Brasil, porque eu acho que o valor de balanço dele é maior do que o valor de mercado, e que se esse cara continuar minimamente rentável, continuar rentável como ele foi, a gente vai ter 2 dígitos de distribuição de dividendo. E para mim isso é muita coisa, né? Levando em conta o tipo de risco que a gente está correndo. Então, eu acho que esse, para mim, é o case. Se subir, bom. Se não subir, vou ficar coletando os dividendos. Eu acho que a gente tem aqui um risco muito baixo, porque vamos supor que a empresa não cresça, que a empresa
comece a titubear daqui a alguns anos, cara, tu vai coletando os dividendos e vai embolsando e vai realocando esse capital. Acho que para mim esse é o case. Eu adoro ativos pagador de dividendo. Eu não sou o super fã do crescimento, tá? Eu sou um cara receita líquida, caixa, dividendo, é isso que eu gosto. E é isso que eu acho que o Banco do Brasil vai nos entregar. Perfeito, perfeito, Flávio. Ó, tem mais gente aqui perguntando pra gente aqui. A Luísa Gans Honor falando, e Bitcoin? Luísa, Bitcoin, quarta-feira, Crypto News, 7h30 da noite, vem comigo, entendeu? Eu sou o cara aqui que fala de criptomoeda o dia inteiro. Cryptoboy. Cryptoboy, então pode vir. Sim, não, eu vi no Instagram, curti alguma coisa tua de Bitcoin aqui. Você viu? Que tu tava postando, cara. Eu vi. A razão, né? A razão do porquê que hoje foi para $40 mil, né? Hoje disparou 10% aí, mesmo com o alto número aí nas vagas de emprego nos Estados Unidos. Né? Que faria, teoricamente, o Bitcoin cair por conta do aumento da taxa de juros do Fed para tentar frear o superaquecimento do mercado de trabalho. Bom, vamos lá, tem mais pergunta aqui pra gente. Muita gente está falando de Banco do Brasil, Banco do Brasil ninguém quer. Perguntando se a reação na estatal, inclusive, também, se as estatais poderiam perder, estava no meio do. Mas estava mais ou menos no meio do que o Flávio já estava respondendo pra gente aqui. Ô Flávio, inclusive, ontem a gente estava tendo um papo, né, com o Paulo Gala, porque a gente vai ter que bater muito papo sobre eleição também aqui, não tem jeito. Né? É ano de eleição, isso vai impactar a nossa bolsa, enfim. E aí a grande questão era a seguinte. A gente está tendo um cenário muito polarizado, né, entre dois candidatos, o Bolsonaro e o Lula, isso é muito claro, e tem aí uma tentativa de terceira via sendo construída, mas no momento as pesquisas mostram muito polarizado entre Lula e Bolsonaro. Né? Os dois, obviamente, são lados completamente opostos, né, mas até mesmo nos seus discursos e tal. Como você acha que o cenário base vai se construir para o ano que vem? Porque a gente tinha uma impressão de que teria ali um Lula mais voltado a um centro, né? Existia ali, inclusive tem até matérias, né, escritas sobre isso, né, artigos de opinião. Teve ali um recuo do mercado em relação a essa confiança, né, desde aquela história de que o Guido Mantega poderia voltar como ministro da Economia, depois ele desmentiu essa história, e aí depois teve a história do Lula falar que não gostaria de dividendos da Petrobras, e sim que fosse reinvestido nas refinarias. E aí a gente tem também a questão do atual presidente Jair Bolsonaro, falando, né, sobre a lógica do teto de gastos, ajuste fiscal, enfim, querendo dar o reajuste de salário, por exemplo, a policiais, e tem essa briga aí com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Como é que você acha que o cenário base se constrói para o ano que vem com esses dois lados, né? Sem a gente tomar lado político? Justamente sobre dois candidatos que têm discursos muito fortes, né, muito expressivos em relação à economia e que podem acabar, de certa forma, incomodando o mercado, não? Pois então, eu acho que as pessoas, na minha visão, elas estão olhando para as pessoas e menos para os projetos. Tanto que as pessoas, Flávio, tu acha que se der Lula vai ser o quê? E se der Bolsonaro vai ser o quê? Eu digo, cara, a questão não é quem vai ser, a questão é qual o posicionamento que essa pessoa vai ter. A gente está falando do Bolsonaro de 2018, que chegou sendo reformista, ou está falando do Bolsonaro de 2021, que falou em fura-teto de gasto? A gente está falando do Lula lá de 2002, que escreveu a carta aos brasileiros, ou do Lula que estava tentando se eleger dizendo que não ia pagar a dívida externa. Né? Então, acho que é muito mais essa questão que vai dar o tom. Quem chegar lá, se a gente... A minha percepção é que se essa pessoa se voltar para uma questão de fazer muito fiscal, a gente vai ter um problema, porque a gente já está com uma taxa de juros muito alta, a gente já está com um percentual do PIB muito comprometido, altamente endividado. A maior parte das dívidas do Brasil, a gente não, do nosso dinheiro, do nosso orçamento, ele é carimbado, ele não consegue ser movimentado. Então, se a gente tiver alguém lá que vai tentar fazer fiscal, vai ser uma aventura. E as chances dessa aventura acabar de um jeito ruim são grandes, porque vai minar nossa credibilidade e a gente talvez tenha algo pior do que, provavelmente tem algo pior do que foi 2015 e 2016. Mas a gente não acha que esse é o cenário base. A gente acha que é um ano eleitoral, é um ano de muitas promessas, mas uma coisa é tu ser situação, outra coisa é tu ser oposição. Quando tu tá se opondo ou tu tá querendo se eleger,
tu vai prometer tudo. Agora, se a gente for falar da hora que o cara sentar na cadeira, é outra conversa. A gente vê que, de forma geral, os presidentes do Brasil, eles são, de certa forma, assim, ortodoxos, né? A gente viu poucas vezes, né, eles sendo realmente heterodoxos e indo por um caminho muito, muito, muito complicado. Eu realmente, no meu cenário base, vejo que, independente quem chegar lá, vai ter que se rearticular, talvez repactuar essa questão de teto de gastos, rever algumas questões. E eu realmente acredito que o Brasil é um grande centrão. A gente vai chegar lá, vai fazer o que precisa ser feito, não vai ser tão bom a ponto de ser aquele aluno nota 10, mas acho que a gente vai convergir para a média. Então, resumindo em 2 pontos, se for para o lado do fiscal, acho que vai ser uma aventura perigosa com grandes chances de dar errado, mas o que eu realmente acredito é que o cara vai, quem quer que seja, vai sentar lá, vai reorganizar as coisas e vai fazer, e vai começar a trabalhar para virar orçamento, passar o mínimo de reformas possíveis para viabilizar o país e segue a vida. Eu sou um cara construtivo com relação aos ativos. E sempre lembrando, né, gente, os ativos negociados em bolsa são as maiores empresas do país. Então, se a gente tiver um PIB minimamente razoável, que não seja um PIB de recessão, a gente deve ver no médio e longo prazo essas grandes empresas só crescendo, até porque um PIB muito pujante muitas vezes não é bom para a empresa que já é grande, né? Aquele monte de novos entrantes chegando, querendo roubar o mercado do cara. Eu realmente acredito que quem quer que chegue lá no final, por exemplo, se for um Lula, que a gente vai ver um Lula mais posicionado à centro-direita, se for o Bolsonaro, a gente talvez veja um cara mais parecido com o que ele era em 2018, né? Porque ele vai ter mais 4 anos para seguir fazendo as coisas dele. E esse, para mim, é o cenário base. É um cenário construtivo, independente de quem chega lá. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. E é realmente essa questão, né? Qual vai ser o Lula que vai chegar, qual vai ser o Bolsonaro que vai chegar, qual vai ser o Dória, o Moro, enfim, qualquer um dos candidatos que irá chegar, e como é que eles vão ter que se articular dentro de Brasília, que a gente sabe muito bem, né? A campanha é uma coisa, a eleição é uma coisa, quando o cara chega em Brasília é outra. Né? Não tem jeito, né? Porque tem que arrumar e tem um ponto que é super importante, que hoje, pelo menos, eu não vejo nenhuma superpotência política, né? O Lula lá dos anos 2000, o Lula 1 era uma potência política. O Bolsonaro, quando se elegeu, ele tava com a bola toda. E hoje hoje parece que a minha impressão é que é uma campanha definida pela rejeição. E quando tu tem isso, tu tem muito menos poder político, tu tem que negociar mais e as coisas tendem a convergir mais para o centro. Sim, com toda certeza. É isso, Flávio. Muito obrigada mais uma vez por esse papo incrível aqui. É sempre muito bom bater esse papo aqui com você, principalmente nesse fechamento de mercado. Quero agradecer muito aqui a tua participação, mas agora a gente vai liberar você para sextar. Perfeito, então, pessoal. Olha, um bom final de semana a todos e vamos que vamos, é isso aí. A condição é que tem que voltar, hein? Tem que voltar. E você prometeu que ia vir aqui tomar café com a gente, hein, Flávio? Eu não vou esquecer disso nunca, hein? Pode deixar, me aguarde. Volta aí para tomar o café, acredito. Boa, combinado então.